pela Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro em 1913 e defendeu tese de doutoramento intitulada Natureza Pobre, relativa à influência do clima tropical sobre a civilização, em julho de 1914. Nesse mesmo ano, deixa o Brasil acompanhado de seus pais. Deixa o Brasil acompanhado de seus pais, seu irmão Júlio Antônio de Abreu, Júnior, e sua irmã Mercedes Dias de Abreu, com destino à Europa, a fim de aperfeiçoar-se nos hospitais de Paris. A Primeira Grande Guerra obriga-os a desembarcar e permanecer em Lisboa até o início do ano de 1915, quando, enfim, a família Fabreu chega à capital da França. Seu primeiro contato com a medicina francesa foi no Nouvel Hôpital de la Pitié, mais precisamente no serviço do professor Gaston Lyon. Encarregado de fotografar peças cirúrgicas, Manuel de Abreu demonstra engenhosidade e constrói um dispositivo especial para obter fotografias da mucosa gástrica. Foi entre as paredes do Hotel Dieu, no ano de 1916, que o jovem brasileiro despertou para os encantos da emergente especialidade criada por Röntgen em 1895. O terceiro nosocômio que frequentou em Paris foi o Hospital Laennec, desta vez como assistente do professor Mengot. Lá, aperfeiçoou-se na radiologia pulmonar e desenvolveu a densimetria, isto é, a mensuração das diferentes densidades. Foi também no hospital que leva o nome do inventor do estetoscópio, que visualizou pela primeira vez a fotografia do ecrã fluorescente, um meio de realizar exame de tórax em massa e por baixo custo, com a finalidade de detectar precocemente a tuberculose pulmonar. Infelizmente, obstáculos técnicos o impediram de desenvolver a biografia já em 1919. Ao retornar ao Rio de Janeiro em 1922, encontra a cidade assolada por uma epidemia de tuberculose, que o impressionava a ponto de declarar: havia óbitos, não havia doentes, os quais ocultavam seu diagnóstico na espessa massa da população. Os poucos doentes que havia procuravam dispensar na fase final da doença, quando o tratamento, o isolamento e as várias medidas profiláticas já eram inúteis. Foi eleito para a cadeira número 90 da Academia Nacional de Medicina em setembro de 1928, sob a presidência do acadêmico Miguel Couto. No Rio de Janeiro, assume, a pedido do médico e prefeito Pedro Ernesto, a chefia do Serviço de Radiologia do Hospital Jesus. E diante do imenso número de casos de tuberculose pulmonar que diagnosticam nas crianças radiografadas, decide-se pela terceira vez tentar criar a fluorografia. O sucesso sorriu-lhe numa noite do ano de 1936. As imagens das primeiras fluorografias eram suficientemente nítidas. O diagnóstico radiológico, a baixo custo, parecia superado. Restava-lhe sistematizar um novo método, divulgá-lo e utilizá-lo em massa no combate à tuberculose. O primeiro aparelho destinado a realizar exames em série da população foi construído pela Casa Lohner, instalado no Centro de Saúde da cidade do Rio de Janeiro. No mesmo lugar, foi inaugurado o primeiro serviço de cadastro torácico em 1937. De 8 a 21 de julho desse ano, foram examinados 758 indivíduos aparentemente sãos, dos quais 44 apresentavam lesões pulmonares detectadas pela fluorografia. A nova técnica começava a provar a sua utilidade. O novo método diagnóstico recebeu várias denominações, tais como fluorografia, fotofluorografia, radiofotografia e röntgenfotografia. Esta última foi escolhida por Manuel de Abreu na sua apresentação do novo processo de exame à Sociedade de Medicina e Cirurgia do Rio de Janeiro, em julho de 1936. O Dr. Ari Miranda, presidente do primeiro Conselho Nacional de Tuberculose, primeiro Congresso Nacional de Tuberculose, realizado em maio de 1939, propôs que fosse utilizado o nome abreografia para designar o método criado por Manuel de Abreu. Anos depois, em 58, o prefeito de São Paulo, Adhemar de Barros, determinou que as repartições públicas da prefeitura deveriam obrigatoriamente usar o termo abreografia e instituiu o dia 4 de janeiro, dia do nascimento de Manuel de Abreu, como o dia da abreografia, imitando o gesto do então presidente da República, Juscelino Kubitschek de Oliveira. Durante o ano de 1938, 3 serviços de recenseamento torácico foram criados em São Paulo, no Instituto Clemente Ferreira, no Hospital Municipal e no Instituto de Higiene. Outras cidades do Brasil, da América do Sul, Estados Unidos e Europa também adotaram a fluorografia como instrumento na luta contra a epidemia de tuberculose. Para melhor avaliar as imagens suspeitas obtidas com a abreografia, propôs o emprego da tomografia localizada,
que, por ser menos dispendiosa que a tomografia de todo o tórax, poderia ser utilizada de forma sistemática. Visando eliminar os inconvenientes da demora e do custo elevado do estudo tomográfico, corte a corte de determinada área do tórax, idealizou a técnica das tomografias simultâneas, isto é, a realização de vários cortes simultâneos em uma só exposição, através do emprego de vários filmes superpostos, com o intuito de diminuir o número de casos sem diagnóstico baciloscópico, nos brindou com a pesquisa do bacilo de Koch no lavado pulmonar ou lavado tráqueo-broncoalveolar. O primeiro lavado foi realizado em 17 de agosto de 1944, no Hospital São Sebastião. A importância de sua obra rendeu-lhe inúmeras homenagens no Brasil e no exterior. Conduziu à criação da Sociedade Brasileira de Abriografia em 1957 e à publicação da Revista Brasileira de Abriografia. Faleceu de câncer de pulmão em 30 de abril de 1962. Foi sucedido na cadeira número 90 por Osolando Júdice Machado, eleito em maio de 64. Lembrar Osolando é lembrar a história da radioterapia no Instituto Nacional do Câncer. Criado em 1937, o Centro de Cancerologia foi inaugurado em 1938, sob a direção do Dr. Mário Kruff, contando então com 40 leitos, um bloco cirúrgico, um aparelho de radiodiagnóstico e outro de radioterapia, funcionando em dependência do Hospital Estácio de Sá. Pela radioterapia respondia o prévio ocupante da cadeira número 90, o professor Manuel de Abreu, que contava com 2 assistentes, o Dr. Laurindo Quaresma e o então estudante de medicina, Osolando Júdice Machado. Em 1932, o Serviço Nacional de Câncer foi transferido para uma casa localizada na rua Conde Lage, sendo por conta dessa transferência o setor de radioterapia parcialmente fechado. Os doentes que necessitavam de radioterapia profunda passaram a ser atendidos gratuitamente no consultório particular de Osolando Machado, onde ele iniciava sua clínica particular. Em julho de 44, é oficializada a criação do Instituto de Câncer. Em 46, o Serviço Nacional de Câncer, com centro de câncer, onde o centro de câncer é transferido para o Hospital Grafé e Guinle, onde foi inaugurado, entre leitos laboratórios, um pavilhão de radioterapia. O Serviço Nacional de Câncer e o Instituto de Câncer funcionaram em dependência daquele hospital pelo período de 11 anos, sendo considerado o de maior fecundidade da geração dos pioneiros. No regime de trabalho, merece referência especial à instituição da chamada Mesa Redonda, realizada a cada dia ao findar-se o movimento de ambulatório. Somente assim foi possível criar uma escola de cancerologia, de onde saiu uma pujante equipe de especialistas formados em radioterapia, muitos deles ainda hoje dirigindo serviços espalhados pelo Brasil, adotando a escola Osolando Machado, chefe da seção de radioterapia do Instituto do Câncer, à época. Em janeiro de 1961, o Instituto de Câncer passa a ter a dominação de Instituto Nacional de Câncer, INCA, e nesse ano, o já Serviço de Radioterapia do INCA instalou-se no local onde o Dr. Osolando Machado exercia a cátedra de pós-graduação em radioterapia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Osolando teve papel fundamental na formação de recursos humanos para a radioterapia, sendo sua escola pioneira nessa especialidade em nosso país. Osolando foi sucedido pelo Dr. Valdemar Kishnevski, aprovado no primeiro concurso de livre docência do Departamento de Radiologia da Faculdade de Medicina, juntamente com os professores Alberto Arantes Pereira, Fernando de Souza Pena e Otacílio do Carmo Rezende. Foi presidente da Sociedade Brasileira de Radiologia no biênio 1968-69. Foi eleito para a Academia Nacional de Medicina em maio de 1990. O último ocupante dessa cadeira, a quem sucedo, dele esta casa tem uma recordação afetuosa, como demonstrado recentemente em sessão em sua homenagem, na qual vários oradores destacaram sua personalidade. Gostaria agora de mencionar algumas palavras em relação ao meu paraninfo, professor Dr. Roberto Soares de Moura. Conheci Roberto através de um amigo comum, professor Peter Witherington, quando ainda trabalhava em Londres, no St. Bartholomew's Hospital Medical College. Voltando ao Brasil em 1989, passei a ter mais contato com Roberto e seu grupo de pesquisa, e passei a admirar suas preocupações para o conhecimento de farmacologia nas escolas médicas, com o desenvolvimento da farmacologia clínica em nosso país, com a avaliação dos medicamentos do ponto de vista regulatório, com a participação da nossa sociedade de farmacologia no cenário nacional e internacional. Conforme mencionado acima, Roberto teve papel fundamental no período difícil que enfrentei, tendo, além da postura profissional, um carinho fraterno para comigo
e principalmente para com a minha esposa Lília, bastante sofrida com o que estava acontecendo comigo. Durante toda a campanha por essa eleição, pude contar com o apoio de Roberto e Beatriz, desfrutando do calor de seu lar por ocasião das minhas estadias no Rio de Janeiro e refletindo sobre os conselhos de meu mentor. A Roberto e Beatriz, meu eterno obrigado. Entro nessa academia ladeado de ilustres acadêmicos. A todos escolhi não por suas conquistas que os levaram a esta casa, mas por ensinamentos que obtive durante esse meu curto convívio como candidato. Ao professor Humberto Perrota, pela profunda impressão que me causaram seus precisos comentários durante as sessões desta casa sobre a política de ensino de saúde pública, exigindo posicionamento claro desta casa e de seus dirigentes sobre questões atuais e extremamente relevantes. Nesta época em que tão facilmente se confunde acordos políticos com renúncia de princípios, hipocrisia com educação e atitude política com postura diplomática, dá-me orgulho de estar ao lado de Humberto Perrota. Ao professor Hélio Aguinaga, por palavras e atitudes que muito me encheram de alegria e serenidade. Quando, por ocasião da visita que fazia em sua casa, comentando com certo receio o episódio difícil que passei, ele me confortou dizendo: Gilberto, eu também já passei uma noite na delegacia. Ao saber que pessoas como o professor Aguinaga também haviam passado por situações desagradáveis e desnecessárias, senti-me confiante, como tendo um irmão mais velho. Outro comentário que jamais esquecerei foi quando me disse: o problema, Gilberto, é que as pessoas que me visitam querem saber das coisas que eu fiz, mas nunca indagam dos meus planos para o futuro. Obrigado, professor Hélio Aguinaga, por ensinar-me que para aqueles que vivem em paz consigo mesmo, o futuro é sempre azul e cheio de emocionantes aventuras. Ao professor Jaime Brandão de Marcilac, por ilustrar-me na visita a maravilha que é o fenômeno da vida. Quando em sua casa contou-me: Gilberto, um dia resolvi me aposentar. Após esse dia, nunca mais examinei nenhuma radiografia de um parente. Hoje, não entendo como eu tinha tempo para trabalhar. Tantas são as minhas atividades. Professor de Marcilac, o senhor é um mestre na ciência de viver. Ao professor Sérgio Aguinaga, pela preocupação ética com a atitude acadêmica e com a defesa das tradições dessa casa. Respeito à tradição traduz por solidez de princípios, característica infelizmente rara nos dias de hoje, onde legitimidade é substituída por legalidade, direitos adquiridos por governabilidade, interesse comum por interesse de comunidade, democracia por demagogia. Esta solidez, que contrasta profundamente com as desafortunadas oscilações políticas e administrativas de nossos governantes, reflete a experiência de um Brasil possível, alicerçado no respeito aos valores de um mundo melhor. Ao professor Aníbal Gil Lopes, por desmistificar a suposta dualidade religião-ciência. Ao exercer esta religação entre fé e conhecimento, demonstra que o conhecimento é obra divina. Nos lembra que a obra divina deve ser conhecida. Sereno, discreto, presente, o acadêmico Aníbal Gil Lopes ilustra em suas atitudes o esforço concentrado na busca e exercício da verdade. Agora, senhoras e senhores, uma breve palavra sobre a área de pesquisa em que atuo, no momento em que assumo a cadeira 90 dessa honrosa instituição. A pesquisa médica tem evoluído muito rapidamente, e isso é bom. Novos medicamentos, técnicas cirúrgicas e diagnósticas trazem, sem dúvida, melhora significativa na qualidade de vida de nossos pacientes. Entretanto, este rápido avanço também cria conflitos de natureza ética-religiosa, e nesses conflitos, invariavelmente, infelizmente, a figura do cientista é associada à imagem de um ser não equilibrado, apenas obcecado com a condução de seu experimento. Esta casa, ao manifestar a mim seu apoio durante o período conturbado relatado anteriormente, aliviou sobremaneira a angústia pela qual passava. O cientista pode até compreender ser perseguido pelos leigos,
Entretanto, é demais doloroso não poder contar com o apoio de seus pares. Por isso, creio que devemos estar sempre atentos para manifestar oportuna e apropriadamente o nosso apoio aos pesquisadores médicos que enfrentam situações desse tipo. A Academia Nacional de Ciências dos Estados Unidos interviu de maneira oficial em dezenas de casos de cientistas perseguidos, seja por desinformação da mídia e autoridades, seja por razões políticas. Em apenas 2 ocasiões, o fez para defender cientistas americanos. No momento, o médico pesquisador americano Thomas Butler, da Universidade do Texas, vem sofrendo perseguições do governo americano. Em sua defesa, vários ganhadores do Prêmio Nobel de Medicina e várias academias médicas e científicas vêm se posicionando. Nessa época que atravessamos, na qual tantas questões de grande importância ainda não foram respondidas adequadamente, tais como clonagem de animais, clonagem humana, alimentos transgênicos, pesquisas em bioterrorismo, transplante de células fetais, é natural esperar que cientistas que estejam trabalhando nessas áreas do conhecimento sejam expostos aos mais diversos tipos de constrangimentos. É sintomática a decisão do Conselho Nacional de Ética em Pesquisa, CONEP, de posicionar-se defendendo apenas os direitos do sujeito de pesquisa, sem nunca mencionar os direitos do pesquisador. Sem pesquisador, não ocorre pesquisa. Sem pesquisa, não ocorre avanço científico. Ousaria sugerir a esta Casa que esses aspectos sejam considerados e que, a exemplo de sua atuação em minha defesa, encampe a defesa de outros pesquisadores extramurais, fazendo coro a outras importantes associações médicas e científicas do mundo. Finalmente, meus agradecimentos à minha esposa Lilian, que me acompanha desde os bancos da faculdade, à minha mãe, que ensinou-me a importância do estudar para saber, à minha babá por demonstrar a importância do amor, a Dona Maria por ter me acolhido em seu coração, em suas orações, à família de minha esposa por ter me adotado como filho, aos meus amigos que me acompanharam e acompanham nos dias e noites de minha vida. Enfim, a todos vocês por tolerarem minhas frustrações, enxugarem minhas lágrimas, suportarem meus inúmeros defeitos. Uma última palavra para aqueles que nos assistem em outra dimensão, vivos em nossas memórias, concretos nas nossas saudades, presentes no etéreo. Que a distância que nos separe seja breve, que nosso convívio seja eterno. Amém. Inicialmente, gostaria de agradecer ao eminente acadêmico Roberto Soares de Moura pela maneira elegante e erudita com que expressou os sentimentos de todos os integrantes desta academia. Professor Dr. Gilberto Denucci, agora nosso confrade. A vida e a trajetória de Vossa Excelência já foi sobejamente aqui ressaltada pelo eminente orador que representou e expressou o sentimento de todos nós. Vossas credenciais acadêmicas acabam de ser confirmadas, não só pelo substancial currículo vitae, mas também em face do alentado discurso que há pouco pronunciaste. Nele, destacastes a vida e a obra meritória do patrono da cadeira de número 90, que passais a ocupar, lembrando com esmerado acerto e indiscutível competência a obra do notável Oswaldo Cruz, esse incansável, desprendido e genial cientista a quem tanto a humanidade deve. E todos aqueles que, pela primeira vez,
nos dão a honra de vir a esta casa. Irão ver no salão de recepção um quadro que retrata para sempre a luta desse eminente pesquisador no combate à febre amarela, e que, na época, por uma luminosa visão do nosso acadêmico, decano e centenário, futuro Fioravante de Piero, brindou esta academia, essa grande obra. Também esmerilhaste as figuras de todos que o antecederam, prestando-lhes homenagens de estilo e discorrendo magistralmente sobre suas vidas. A lembrança dos nossos antigos confrades, mantidos vivos em nossa lembrança, simboliza a imortalidade acadêmica, pois ninguém morre enquanto vivo em nossos corações. Vejo na sua trajetória que a cirurgia brasileira perdeu um grande cirurgião, mas a farmacologia ganhou um dos mais notáveis farmacologistas do nosso país e do mundo. Temos várias afinidades, entre elas as nossas origens, da nossa bela Itália, onde Vossa Excelência, também como eu, tem um ramo meridionale, que nos torna, muitas vezes, criticados por temperamento intempestivo e por uma personalidade de luta, mas que, evidentemente, como é la bella Nápoles, se traduz no amor por canções inesquecíveis. E aqui eu citaria De Curtis, que, como Vossa Excelência, é e que tanto contribuiu para a música popular italiana. Senhor acadêmico, na afirmação de Richard Bach, recentemente, nós lemos que, quando iniciamos a vida, cada um de nós recebe um bloco de mármore e as ferramentas necessárias para convertê-lo em escultura. Podemos arrastá-lo intacto a vida toda, podemos reduzi-lo a cascalho, ou podemos dar-lhe uma forma gloriosa. Vossa Excelência deu uma forma gloriosa à farmacologia do nosso país e do mundo, que o credenciaram a ingressar nesta noite em nossa academia, Casa Magna da Medicina Brasileira. Concluo plenamente convencido do vosso merecimento. Reitero simpatia por vossa chegada. Assentai-vos e sede bem-vindo. Solicito à comissão que introduziu o nosso novo acadêmico, professor Humberto Perrota, professor Hélia Guinaga, professor Jaime de Marcilac e professor Aníbal Ju Lopes, que conduzam Vossa Excelência e Excelentíssima Família, capitaneada, como já foi dito aqui por Dona Lília, até o salão ao lado, onde receberão os cumprimentos e, posteriormente, haverá uma confraternização dessa posse. Agradecendo as ilustres presenças que compõem esta mesa, as autoridades que nos brindam com a sua presença no plenário, aos senhores e senhoras e a todos os amigos do nosso novo acadêmico, declaro por encerrada a sessão.